Olha, eu comecei com 16 anos, eu queria muito trabalhar e não era para sair de casa, era para conseguir ter o meu dinheiro, ajudar em casa. E aí eu fui estudar, fui fazer um curso técnico de administração, depois eu emendei com a faculdade de administração e passei por algumas áreas, pela área administrativa, atendimento, financeiro e recursos humanos. Foi a área que eu mais gostei, a área que eu me apaixonei. Eu fiz estágio, tanto no nível técnico quanto no nível superior. Isso me ajudou muito a abrir os olhos, a entender a dinâmica do mercado e a ter certeza que a área que eu queria era mesmo administração. Quando eu estava no último ano de faculdade, eu considerei a possibilidade de empreender, de abrir a minha empresa, de abrir o meu negócio. E aí eu fui estudar, fui me preparar. Naquela época não tinha essas empresas que aceleram e que dão apoio para as pessoas que estão começando, como hoje existe, que são as incubadoras, as aceleradoras, mas eu fui buscar apoio lá no setor de estágios da minha faculdade. Me preparei, estudei e comecei então abrindo a empresa lá com 21 anos. O estágio, primeiro, ele dá a possibilidade da pessoa ter contato com o mercado. Eu falo muito essa frase nas empresas, que se a pessoa se forma sem ter feito um estágio, a carreira dela, a empregabilidade dela é uma. Tendo feito estágio, as chances são bem maiores, a exposição é muito maior, o aprendizado vai ter sido muito maior e a capacidade dela se recolocar e colocar bem, se colocar bem no mercado também é maior. Então, por mais que às vezes você faça um estágio e você não seja efetivado, você teve ali a oportunidade de aprender e você já tem uma experiência para colocar no currículo. Então, eu acho que o estágio é muito, muito importante. Eu acho que todos deveriam realmente começar com estágio e o mais cedo possível, né? Então, um estágio de nível técnico, de nível médio, ou logo no começo do curso. Então, eu incentivo quem está, por exemplo, no começo da faculdade, lógico que é mais difícil estágio no primeiro ano, mas a buscar vaga, a buscar estágio, porque quanto antes a pessoa iniciar, mais aprendizado, mais exposição ela vai ter e melhor vai ser a empregabilidade dela para o futuro. Olha, o que ele não deve fazer. Eu acho que quando a pessoa entra numa empresa, ela tem que desenvolver e aprender a ler o ambiente e a ler as pessoas. Se o estagiário conseguir fazer isso, conseguir aprimorar essa característica, essa competência, ele vai conseguir tomar boas decisões. Então, desde o dress code, como a pessoa vai se vestir, ele vai sentir onde ele pode ir, onde ele não pode ir. Agora, de forma geral, eu acho que não perguntar é crítico. Ele vai, de repente, deixar de aprender, deixar de se expor e fazer coisas erradas por não perguntar. Então, precisa ter coragem. E lembrar e considerar que ele está lá sim para aprender, mas que a empresa também espera que ele contribua. Então, achar que você está lá para um curso, e que você não tem entrega, que você não tem obrigação, não vai funcionar. Isso não pode acontecer. Você precisa ter entrega. Olha, sem dúvida, se dedicar e entrar na empresa com muita energia. Quando a gente entrevista, a gente até considera pessoas que não tenham uma determinada competência ou que não saibam fazer alguma coisa. Mas acho que a postura que a pessoa tem diante da dificuldade ou do desafio, que é a energia para buscar a solução, para fazer, para entregar, para mim, pelo menos, na empresa que eu lidero, é uma característica, uma competência muito importante. Fazer com muita energia, com muita dedicação. Olha, cada entrevista é única e eu falo isso para os candidatos. Eles vão contar a história deles e fazerem de alguma forma que a pessoa guarde, Quem entrevista fala com muitas pessoas. E eu normalmente guardo boas histórias. Uma história que me marcou foi de uma menina que contou uma história, uma trajetória de vida muito difícil, muito complicada, mas tem formas de contar. Então tem aquela pessoa que conta dizendo, eu preciso, é difícil e a gente sabe, é para todo mundo. E tem aquela pessoa que conta como ela buscou a solução, como ela se dedicou mais, o resultado que ela alcançou e o que ela pensa que é para o futuro. Então, eu queria deixar esse exemplo porque na hora da gente pleitear uma vaga e se apresentar para uma empresa, a gente pode contar a nossa dificuldade, mas sem aquela visão de, puxa, eu preciso, e sim o que eu fiz, o que eu já superei, o que eu estou a fim de fazer. Então essas histórias, que são boas histórias, marcam bastante. Olha, lógico que depende da vaga e da área, mas em linhas gerais a gente busca pessoas com muita energia e pessoas que sejam ágeis.
Porque o ambiente de consultoria é um ambiente dinâmico, é um ambiente de muita cobrança, de muito volume, de desafios muito grandes, e o legal são desafios muito diferentes também. Agora, sem energia e sem agilidade, ninguém se dá bem em consultoria. Olha, para quem está procurando vaga, a dica é primeiro ficar ligado em redes sociais. Todas as empresas, elas postam e redivulgam as vagas em redes sociais, então lógico, principalmente o LinkedIn. Fazer cadastro nos principais sites e plataformas que reúnem um grande volume de vagas. Então são sites que não tem uma vaga, que tem vagas só de uma empresa. São sites que concentram vagas de várias empresas. Isso vai aumentar bastante a tua chance. Atualizar o currículo e se aplicar para as vagas que fazem sentido. Então não vale aquela regra de, vou tentar me aplicar para todas as vagas para ver se eu sou chamado. Não. Procure estudar a empresa, ver a área, ver se tem a ver com você, para você se aplicar. E por fim, a dica, o que as vagas da tua área estão pedindo? O que consta na descrição que eles mais estão pedindo? E que competências, que skills que pedem que você não tem? Tá aí a dica para você já se matricular e já começar a estudar, que daí você já pode colocar lá no seu currículo que você está cursando, está estudando. Isso vai aumentar a tua chance de ser chamado numa conversa para uma entrevista. Olha, a companhia de estágios é uma consultoria que reúne um grande volume de vagas e vagas em empresas muito legais. A gente fala que a gente entrega para as empresas os melhores talentos, mas para as pessoas as melhores vagas. E não são só vagas que pagam bem ou que têm bons benefícios. São vagas que são de verdade uma oportunidade de aprendizado e de desafio. Então a gente brinca que as pessoas não fazem estágio, fazem um MBA nesse curto período de 1 ano, 1 ano e meio, 2, e saem muito melhores, muito mais preparadas. Quero te fazer um convite, se você não tem cadastro ainda na companhia de estágios, acesse o nosso site, faz o cadastro, ele é gratuito, você vai ter acesso às vagas imediatamente, vagas no Brasil e na América Latina, para todos os cursos e áreas. Segue a gente nas redes sociais e a gente se vê por aí em uma entrevista. Boa sorte!